Eu vou dar o play aqui pra gente, hein? Vamos começar então o capítulo 5. Ver se o áudio tá bacana pra todo mundo. Hebreus, capítulo 5. Tá bom, sim. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: "Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai." Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: "Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque." Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas por que vocês custam a entender as coisas? É difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Bom, então vamos lá. Aqui, esse finzinho, né, tem um comentário bem, uma advertência aqui pra gente, né? Aqui no 11. Aqui na minha Bíblia até tá escrito assim, advertência contra a apostasia. Que ele fala aqui, vou até reler aqui só pra gente situar. Quanto a isso, temos muito de dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornam lentos para aprender. E embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. E aqui nos ensina, né, sobre crescer espiritualmente. E os adultos, eles tomam leite mamadeira ou comem comida de bebê, né? É claro que não. Do mesmo modo, deixe-me encorajá-lo como cristão a ser diligente no estudo da Bíblia, para que você a compreenda e seja capaz de aplicá-la em sua vida diária. E deste modo a gente crescer na fé e passar do leite espiritual para a carne espiritual, né?
Então, assim, realmente, assim como um bebezinho que precisa começar lá com leite, não dá pra gente pular do leite para uma feijoada, tem que ter toda uma. Você vai dali uma frutinha amassadinha e vai indo aos pouquinhos, né? Até que esse bebê realmente possa se alimentar de coisas mais pesadas. Mas aqui a gente tá aqui, né? Aquele dá essa advertência, assim, já era pra gente estar mais avançado, né? Eu tava aqui refletindo, né? Que uma dos nossos propósitos de vida de todos nós é pregar o evangelho, né? Para todo mundo, meu, da Cris, da Flávia, da Helena, da Cleide, da Rosa, de todos nós aqui é pregar o evangelho. E se todos nós temos essa missão de pregar o evangelho, a gente precisa ler a Bíblia, né? A gente precisa saber o que está aqui. A gente precisa ter esse conhecimento. E eu vejo assim, como eu demorei para vir aqui aprender, né? E esse ano está sendo muito maravilhoso essa oportunidade da gente ler junto, né? Da gente se unir aqui todas as manhãs e ler a Bíblia inteira. Porque se esse é um dos nossos propósitos de vida de todos nós, eu acho que a gente tem que colocar como uma grande prioridade ler, né? A palavra de Deus, ler os ensinamentos dele, ter intimidade com Deus. Porque como que a gente vai conseguir cumprir esse nosso propósito se a gente não sabe nem o que está escrito aqui, né? Então que a gente realmente possa sair da fase de bebezinho tomando leite e poder realmente ir para comidas mais sólidas, né? Se aprofundar na palavra, né? Bastante. E aumentar a nossa fé grandemente, né? Porque a fé vem pelo ouvir, vai vindo pelo que a gente vai lendo aqui, né? Se tornar realmente cristãos maduros, né? Eu tenho um grupinho que eu me reúno de quarta-feira, tipo uma célula. E um deles, assim, ele já tem quase 60 anos, ele já tem, acho que quase 40 anos, assim, de vida cristã. E é muito bom estar perto de pessoas assim, né? Que já são mais maduros na fé, maduros espiritualmente, né? É muito bom. Vocês Bom querem? dia, bom Bom dia. dia, Flavinha. Ai, e realmente é uma verdade isso aí, viu? Porque tem gente que às vezes ainda não leu a Bíblia, né? Ainda não se alimentou como bebê, né? E já quer comer a feijoada. É por isso que às vezes a pessoa ela atropela, né, as coisas. Realmente a gente tem que é um processo, né? A vida cristã é como ele falou aí, né? Que nos ensina sobre crescer espiritualmente, né? Os adultos tomam leite e mamadeira ou comem comida de bebê, né? Claro que não. Então, o cristão, para ser diligente no estudo da Bíblia, ele tem que realmente aplicar na sua vida diária, né? Então, quando a gente cresce na fé, crescer na fé é passar do leite, né, espiritual para a carne. Então, como é que a gente deve aplicar essa verdade, né? Lendo, né? Tendo uma vida diária com Deus, né? A gente tem que ter realmente essa diligência em aprender, ler a Bíblia, porque é como eu estou falando, eu vou dar um exemplo aqui da minha irmã. A minha irmã, que mora na Itália, Fábia, a gente sempre cresceu no Evangelho, a gente teve uma, sempre foi para a igreja desde pequenininha e tal, mas ela morou muito tempo nos Estados Unidos, morou uns 10 anos nos Estados Unidos. Depois foi para a Itália, morou uns 15, tá morando tem uns 15 anos lá. E aí quando chegou lá na Itália, né, ela começou a ter essa desejo, né, de voltar novamente para os pés do Senhor, de buscar a Deus. E aí ela começou a buscar intensamente. E não era na igreja não, tá? Porque ela era casada e lá perto não tinha igreja. Então ela estava sentindo só e tal, começou um grupo de oração. E esse grupo era só de pastores
Aí estavam minhas duas irmãs, Fabiana e Fábia. Grupo de pastores, evangelistas, missionários e tal. E eles realmente, eles já comem o quê? Feijoada, né? Eles não comem leite. E aí ela pegou e entrou, meu filho, na vibe deles. E aí começou, e era oração, oração. E aí o povo colocava ela para orar. Aí daqui a pouco veio uma pastora lá, colocou ela já para evangelizar, expulsar demônio. O que aconteceu? Ela entrou numa depressão, teve um surto, surtou. Teve um dia que ela não dormia mais, ela ficava fazendo jejum. Teve um dia que ela fez jejum, uma semana inteira de jejum. Mas não era de parar, não, era só tomar água. Só tomar água mesmo. E aí ela começou com aquele negócio, menina, ela ligava pra gente, ela só falava da Bíblia de Jesus, da Bíblia. E aí depois ela começou a ficar com medo, porque Jesus ia voltar, Jesus está voltando, tipo assim, ela queria salvar todo mundo, ela queria falar de Jesus para todo mundo. E a gente falava, Fábia, vai ler a Bíblia. E ela não lia a Bíblia, não. Ela só ouvia, entendeu? Então ela só ouvia o que eles falavam, entrava né, naquela, naquela pregação, e aquilo entrava na mente dela, e ela ficava com aquela coisa, e ela queria passar para todo mundo. E aí eu falava, Fábia, vai ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a ter a sua experiência. E aí, conclusão, ela surtou mesmo. Ela teve uma semana lá que ela nem dormia mais. Ficou não sei quantos dias sem dormir. Ela já é ansiosa, muita ansiedade. E o marido dela é italiano, era italiano, e o marido dela é praticamente ateu, né? Na hora que ele viu ela começar a orar em línguas e ficar, ficar falando coisas, né? Falando assim, ele pegou e internou ela, minha filha, internou ela na clínica psiquiátrica. Ela ficou internada quase uma semana, mais de uma semana. Mas realmente, assim, o mundo espiritual é muito forte. A gente tem que ir com cuidado, né? Tem que se alimentar, tem como beber, né? Tem que fazer as coisas de Deus com temor e tremor, né? A gente tem que ter temor. E a gente não pode ir assim, avançar muito sem você realmente estar preparado e sem estar coberto, né? Às vezes, até para você orar por uma pessoa, você tem que pedir a Deus cobertura espiritual, né? Que o Senhor possa te cobrir com o sangue dele. Você tem que fazer um preparo, um jejum, porque não pode ser assim. E eu tô falando dela, irmãs, eu vi que e eu lembro que eu falava com ela sobre isso. Fábia, você é bebê. Eu falei, você é bebê ainda, você não pode estar querendo expulsar demônio, entendeu? Você tem que comer, você tem que se alimentar de leite, você não pode se alimentar de feijoada. Eu falava isso que eu acho que eu lia muito essa palavra aqui em Hebreus e eu lembrei disso aí. E aqui no 11 também nos adverte sobre o perigo, né, de deixarmos de aprender princípios de vida riquíssimos se não tivermos a atitude de alguém que está disposto a ouvir. Não devemos limitar a nossa disposição de ouvir apenas aos momentos em que precisamos desesperadamente de ajuda. É claro que estamos sempre prontos a ouvir Deus falar quando estamos com problemas. Deus quer falar conosco regularmente e precisamos ouvi-lo em todo o tempo. Não permita que o seu canal de audição fique mudo. Em vez disso, mantenha seus ouvidos espirituais abertos para ouvir a sua voz. Amém. Glória a Eu Deus. gosto sempre de em oração, né? Pedir muito isso, que meus olhos espirituais sejam abertos e os ouvidos, né? Porque às vezes a gente tá com a solução, às vezes, de alguma coisa tão óbvia na nossa cara, mas a gente às vezes não consegue enxergar, né? Quando a gente tá, às vezes, com a mente no problema. E a gente pedir mesmo isso, né? Que realmente que a gente fique sensível espiritualmente, né? Que a gente fique sensível porque
até ontem, que nem eu comentando sobre a questão lá da viagem, né? E que Deus tem soluções muito que a gente não pensa, né? Tem soluções milagrosas, maravilhosas, e a gente está sensível ao Espírito Santo, a ouvir, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pedir sempre, né? Manter os nossos ouvidos espirituais abertos para a gente ouvir essa voz. E eu falava, sua irmã tá bem, né, agora? Não, agora ela tá bem, mas assim, depois disso, ela toma remédio controlado, né? Ela toma remédio forte. Inclusive, ela tá até no Brasil agora, veio fazer. Ah, tá aqui. Ela tá em Curitiba, veio fazer lipo, plástica, né? Só que assim, ela é muito intensa. Ela é muito intensa. Ela não pode nem ler a Bíblia. Ela tem medo de ler a Bíblia, pra você ter ideia. Ela tem medo de ler a Bíblia. Quando ela começa a ler a Bíblia, ela já começa a ver coisa, ela já começa a entrar no mundo espiritual, ela mergulha realmente, entendeu? E assim, a gente fica com o pé, né? Porque agora ela separou do marido. O marido. Depois que minha mãe morreu, ele pediu separação, ela mora sozinha. Então, assim, de vez em quando a gente começa a ver que ela tá muito, muito intensa, a gente já fica já mandando alguém lá, né? Vamos lá ver com ela como é que tá e tal. Mas assim, não é à toa que aqui na Bíblia tá como uma advertência mesmo pra gente isso. Porque é isso, o negócio é pegar para um bebê que acabou de sair do leite e dar uma feijoada. Não vai te fazer bem, né? Não vai dar. Ó, e aqui Tem que ir também, aos ó, poucos, né? certifique-se de manter o equilíbrio, né? Continue sendo respeitoso, mas seja confiante. Aproxime-se de Deus com confiança e reconheça a necessidade que você tem de graça. Creia que Ele tem prazer nas suas orações e que está pronto a responder a qualquer pedido que esteja de acordo com a sua vontade. Então, quando você e eu orarmos, precisamos ter a certeza de que estamos nos aproximando de Deus como crentes e não como pedintes. Isso aí um pouco do 4, né? Mas, assim, a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Tudo a gente tem que ter equilíbrio. Até mesmo, né? Na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Porque a gente tem que ter cuidado, né? Porque, como eu falei, eu sempre fui muito cautelosa nesse aspecto. A hora que, assim, eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu gosto de ter experiência com Deus, né? Eu gosto de sentir a presença de Deus, eu gosto muito de louvar, gosto de ir para monte, eu gosto de sentir a presença, eu gosto de ver coisas, coisas que eu tô falando assim. Teve uma vez que a gente foi para um monte e a gente orando, 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 né? E aí a gente viu brasas de fogo, foi bem incrível. Mas assim, na hora que parte assim pra. Como é que fala? Quando a pessoa vai pra demônios, entendeu? Tirar demônio, que negócio, eu já fico já receosa já, porque eu vejo que eu não sou muito, não gosto muito dessa parte, entendeu? E ela não, ela parece que ela já gosta disso, ela já gosta de ver o negócio mesmo. É por causa do ministério, cada um tem um ministério, né? Então, assim, cada um tem um ministério do ensino, outros têm ministério de cura e libertação, outros têm ministério de louvor, é por isso, outros têm ministério de evangelista. Uns ministérios dela mesmo é evangelismo. Então, assim, Deus, ele age muito na vida dela através do evangelismo. Ela é muito evangelista. Pra você ter ideia, a última vez que antes de ela vir para cá em dezembro, ela fez uma festa na casa dela, né? Chamou foi no aniversário dela. Acho que chamou umas 150 pessoas nessa festa. Só que na festa, ela já inclui Deus, entendeu? Então, tipo assim, o que é que ela fez? Ela chamou vários pastores, missionários. A Fábio, ela tem, assim, a rede de contato dela é muito assim, é missionária, é pastor, é incrível. Aí ela chamou vários pastores, vários missionários. E aí chamou muitas pessoas que não são crentes. O que que aconteceu? Quando chegou lá esses pastores, né? Ela colocou Ela falou assim, Flávia, eu vou fazer minha festa, mas eu não, tipo assim, eu quero, vai vir muita gente do mundo, mas já vi muita gente de Deus. Então, eu vou tocar a Hillsong, né, que ela gosta muito. Hillsong, aí ficou tocando a festa inteira, Hillsong. Aí daqui a pouco ela pediu pro pastor dar uma palavra. Aí daqui a pouco ela pediu para outro pastor dar uma palavra pequena. O que que aconteceu? Através dessa festa, minha filha, acho que umas 5 pessoas se converteram a Jesus. Olha só.
porque foram para a igreja, procuraram. E assim, ela começa a falar aos poucos de Jesus e as pessoas se convertem mesmo, menina. É incrível. Eu falei, ó, Fábio, Deus tem um ministério muito grande na sua vida, mas você tem que se posicionar também, né? A pessoa tem que se posicionar, tem que ler a Bíblia, tem que aprender, tem que, na hora que vem a adversidade, ela ter o quê? A palavra de Deus na boca para ela poder falar, né? É por isso que às vezes é por isso que a gente está aprendendo, porque a gente tem que aplicar na nossa vida a palavra. Como é que o diabo tentou Jesus lá no deserto? Na hora que o diabo sabe a Bíblia mais do que a gente. E aí o que que Jesus falava? Nem só de pão o homem viverá, né? Falava as palavras da Bíblia, falava a palavra de Deus. Então, é o que eu falo assim com ela, você tem que aprender a Bíblia. Só que ela tem um pouco de medo de ler. Olha só, mas é complicado. Mas ela lê sim, ela lê sim. Ela não mergulha muito, entendeu? Tem um comentário aqui, só vou falar rapidinho antes da gente ir pro 6, que aqui ele fala sobre usar a nossa dor para o bem, que lá em Hebreus 5, no 8 e o 9, ele fala, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E lá no 9, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E quando a gente trabalha para Deus, no reino de Deus, né, ele usa tudo que diz respeito ao nosso passado, independente do quanto pode ter sido doloroso. E ele considera como experiência. E muito de nós passamos por coisas difíceis no passado, e são justamente essas coisas, né, difíceis que a gente passa, que acaba que capacita a gente, qualifica a gente para a gente ajudar alguém, né, a passar pelo que você passou também. Então, assim, realmente a gente trazer um olhar diferente, né? Como que a gente poderia ensinar outras pessoas a perdoarem aqueles que as feriram se a gente não passar por isso, né? Então, realmente, nesse texto aqui traz, assim, um encorajamento mesmo, né? Para a gente olhar para a nossa dor com um ponto de vista diferente, né? Com uma perspectiva correta. Ela vai fazer toda a diferença em nossa vida. E dê uma olhada como você pode usar a sua dor em benefício de outra pessoa. Será que o desastre que foi a sua vida pode se tornar o seu ministério? E olha, até pensando aqui na sua irmã, né? Tudo que ela É viveu, tudo né? que aham. A dor dela é o ministério dela. É o ministério dela. E É. você vê, né? Eu também tenho minha página na internet que o que eu vi, a experiência que eu vivi com a maternidade, com as mulheres, se tornou, né? Algo ali que eu tenho autoridade para falar e ajudar, porque eu passei, eu senti, eu sei o que a pessoa está sofrendo, né? Uhum. Então, aqui é um alerta para a gente olhar para o que a gente está vivendo, né? E ressignificar, né? Talvez você tenha passado por tantas coisas que sente que tem experiência suficiente para ser um especialista em alguma área. Sou um especialista em vencer a vergonha, a culpa, a autoimagem negativa, a falta de confiança, o medo, a raiva, a amargura, a autopiedade, entre outras coisas. Deixe-me encorajá-lo, isso aqui é a autora, né, dessa Bíblia que eu estou lendo, da Joyce. É Joyce Meyer? É Meyer, né, que Joyce fala? Meyer, Joyce Joyce Meyer. Meyer. E aí ela fala, deixe-me encorajá-lo a encarar o seu passado e a sua dor de forma positiva e entender que eles podem ser usados para o bem no reino de Deus. E muitas vezes aquilo que a gente às vezes até tem vergonha de falar, né? Às vezes algo que a gente viveu que foi tão dolorido, a gente se envergonha de uma certa forma. Normalmente é justamente essas coisinhas, né? Que é algo que Deus quer que você impacte outras vidas, né? É verdade. É o que Pablo fala, né? Que a sua dor é o seu propósito, né? É. Então é isso mesmo. E eu vou depois, se vocês quiserem, eu vou pedir para Fábia, antes dela ir embora, para ela contar o testemunho dela aqui para gente. Ela está aqui, então o horário tá bom, né? Bom, vamos lá. Menina, o testemunho dela é fortíssimo. Tanto que na época desse surto que ela teve uma experiência de ir no céu e no inferno. Então, assim, ela tem uma experiência, ela tem um testemunho fortíssimo. Eu vou pedir para ela, vou ver que dia que ela pode vir, tá? Porque ela tá aqui no Brasil, aí o horário tá bom para ela poder falar com a gente. Mas vocês vão ver, o testemunho dela é forte.
Vai continuar? Vai ser ótimo. Não sei. Gente, vocês querem comentar algo? Vocês estão muito quietinhas. Cris, Cleide. A Dira tá aqui. Bom dia. Rosa, Helena, vocês querem comentar algo ou a gente vai para vocês? Bom, ninguém se manifestou, vou pôr os 6 então. Geralmente as pessoas entram na Shopee para gastar dinheiro. Eu entro na Shopee para... Essa pagadinha é chatinho, né? Mas vamos lá. Você leu 4? A gente parou ontem no 4, não foi? A gente leu 4 ontem, não leu? Peraí, acho que nós lemos. Será que eu pulei? Deixa eu voltar aqui para ver. Eu acho que a gente tinha lido na... Eu acho que nós lemos sim, não? Quer ler de novo? Gente, deixa eu ver aqui, porque... Eu também tô achando que... Eu tô achando que a gente... Porque eu marquei aqui na Bíblia, e pra mim... Aí eu falei, gente, será que já deu tempo, Amara? Eu tô achando que a gente não leu, né? Então vamos pôr de novo. Não, deixa eu ler aqui rapidinho para não voltar, tá? Tá. Um descanso sabático para o povo de Deus. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o último dia. Nessas palavras, nos 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureça o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente leu, sim. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A gente leu, sim, tô relembrando agora. É porque eu acho que ontem eu só ouvi. Tá vendo como é importante a gente ler e ouvir? Ontem eu só ouvi que Arthur tava aqui me perguntando um negócio, aí eu desliguei aqui e fiquei só ouvindo. Pode continuar. Então bora pro 6. Vou dar o play aqui pra gente. Hebreus, capítulo 6. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo.
Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. E ele se tornou para sempre o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, vamos comentar, né? Aqui no 11, deixa eu só pausar para não estar falando. Aqui em Hebreus 6:11, né? Só vou reler aqui, ó. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza de esperança
de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. E aqui é um encorajamento para a gente levar a mensagem de Hebreus 11 a sério, né? Indo até o fim naquilo que começamos. Que é muito fácil começar uma coisa, mas a gente precisa de coragem, muita determinação, né? Para terminar. No início de algo novo, todos nós ficamos empolgados e a gente geralmente recebe muito apoio para realizá-lo. Porém, quando as nossas emoções se desgastam e tudo que resta é trabalho árduo e a necessidade de extrema paciência, descobrimos o que é necessário para realmente alcançar o êxito. Então, seja, né, uma pessoa que realmente tem êxito e que termina bem as coisas que faz. E realmente, né, eu venho me policiando muito com isso, de realmente concluir, fechar o ciclo das coisas, né? Porque por muitas vezes eu começo a fazer uma coisa, naquela empolgação, aí daqui a pouco, quando você vê, largou de lado, né? E aí já inventa outra coisa. Então, realmente, né, a gente conseguir continuar, perseverar, né, ter a coragem de terminar, a determinação de terminar, né, é super, super importante. E mais alguma coisinha vocês querem comentar? Mayara, esse estudo de Hebreus, ele fala muito sobre a maturidade cristã, né? E o cuidado de Deus. E o autor continua falando, a princípio, exortando os cristãos a prosseguirem, né? Para a maturidade em Jesus Cristo. Que foi o que ele falou anteriormente, né? Que a gente tem que se alimentar de leite depois, né? Começar pequenininho como bebê para ir crescendo espiritualmente. Então, prosseguindo para a maturidade em Jesus Cristo. Então, ele não deseja que eles continuem aprendendo sobre os assuntos básicos da fé, mas sim que eles prossigam para os assuntos mais densos, né? Então, ele adverte que o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, ele está diretamente ligado à nossa segurança em Deus. Então, isso o leva a fazer uma advertência, o perigo da queda. Então, devemos ter o cuidado de não crucificar novamente a Cristo. Isso quer dizer voltar à devassidão, né? E o amor à vida do pecado. Muitas pessoas, né, que caem, né, porque volta novamente. Então, que a gente deve ser perseverante na fé. Temos um Deus fiel e justo, né? E a nossa esperança nele, ela não será frustrada. Ele jurou por si mesmo, né? E estabeleceu a Cristo como sumo sacerdote, segundo Melquisedeque, que Melquisedeque foi um sumo sacerdote também. E Jesus Cristo, ele estabeleceu Jesus Cristo como sumo sacerdote. Então, ele jurou por si mesmo, que foi o que ele falou lá. Então, a maturidade cristã, né, o perigo da queda, a fidelidade de Deus e o juramento de Deus e a âncora da alma. Então, a gente tem que realmente termos cuidado, né, com... Aqui no 5, coloca assim, experimentar a bondade de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-os à desonra pública. Então, esse livro, esse capítulo, ele fala, né, da fidelidade de Deus, do juramento de Deus, do perigo da queda e o primeiro do 1 ao 3 aí sobre a maturidade cristã. Que a gente tem que crescer, né, na graça e no conhecimento, e que temos que ter realmente o discernimento para continuar, né, persistir. É só isso. Pode continuar. Ou vamos Muito orar, né? bom. Falta 5 minutos, né? Acho que a gente pode orar. Muito bom. Então a gente vai para o 7 agora, né? Eu tô achando muito legal esses estudos, tô adorando, gente. Vocês estão gostando? Eu tô achando
Acho que esse ano a gente vai, assim, crescer muito em graça, em fé, em sabedoria, né? Em Olha só, conhecimento. deixa eu ler aqui de novo aqui, sobre a maturidade cristã, que é de 1 ao 3, né? Portanto, deixemos os ensinos elementares a Cristo, a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, de imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, assim faremos, se Deus o permitir. Então, o que ele está falando aqui? Para a gente poder, quando a gente inicia na caminhada cristã, o que ele está falando aqui? Para a gente não continuar nos assuntos básicos da fé, né? E sim prosseguir em assuntos mais densos. E o prosseguir para assuntos mais densos é você aprender sobre isso aqui, né? Aprender sobre a instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, esses assuntos já são assuntos mais densos. Quando uma pessoa perguntar, né? Como é que vai ser o juízo eterno? A gente saber falar, entendeu? A gente saber discutir, a gente saber argumentar. Ressurreição dos mortos. Existe hoje? Existe. É só ter fé, né? A minha pastora mesmo, no início da caminhada dela aqui na igreja, uma criança foi ressuscitada. A criança tinha morrido e ela orou, né? O Senhor, através da vida dela, o Senhor operou um milagre e a menina voltou à vida. Então, assim, quantas pessoas, né, a gente vê hoje em dia que são ressuscitadas? Ainda existe, né? Jesus falou lá quando ele vivia, que nós faríamos obras maiores. Teve um pastor essa semana passada aqui na igreja, foi tipo um congresso de cura e milagres. Surdo foi curado, teve uma mulher que saiu andando lá de muleta, que já vivia há 12 anos andando de muleta, andou. E ele falava que nós também podemos impor as mãos e curar, não que a gente possa curar ninguém, mas assim, nós podemos orar, né, para que uma pessoa seja curada. Basta, né, a gente ter fé e a pessoa também ter fé, né? Então, assim, minha irmã, a Fabiana, eu só estou falando da minha irmã, a Fabiana, que mora na Holanda, ela o ministério dela é de cura. Pra você ter ideia, ela já, quando alguém está doente, a gente já liga. Fabiana, liga, ora aí. E assim, a gente já teve vários testemunhos mesmo de cura. Minha tia mesmo estava com uma cirurgia marcada lá em Curitiba para tirar o rim, porque estava com muita pedra nos rins, muita pedra nos rins. E o médico falou, não tem jeito, vai ter que arrancar um rim. Ela ia ficar só com um rim só. Fabiana entrou, minha filha, com uma semana de oração com minha tia. Minha tia nem cristã, é católica. E aí foi orando, 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 as duas. E ela jejuando, né? Porque ela sabe que ela não tem só que orar, ela tem que pagar um preço. E aí orando, jejuando. Depois você acredita que minha tia não expeliu a pedra e a menina não precisou nem. A minha tia não precisou nem fazer a cirurgia. O médico pegou e falou: Uai, você fez a cirurgia aonde? Quando ela foi voltar, né? Aí ela, não, doutor, eu espelho, não, mas aqui foi feita uma cirurgia. Olha só como Jesus, né? Jesus, ele é o mesmo. Ontem mesmo o pastor falou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Então, se a gente crê que Jesus fez milagre na época dele, a gente tem que crer também que ele faz milagre hoje, né? É só crer. Então, vamos orar. Quem vai orar hoje? Cleide? A Cleide orou no começo pra Ah, gente. foi? Então, Maria, Mariana. Helena? A gente tem que ouvir a voz de vocês também, né, Mayara? Então, a gente tá fazendo umas matracas falando aqui. Quer que eu ore? Então eu vou orar. Vai, ora. Eu vou orar aqui pra gente. Pai amado, obrigada, Senhor, por essa manhã, por mais uma manhã aqui na sua presença.
ouvindo mais da sua palavra, conhecendo mais dos seus ensinamentos. Te pedimos, Pai, nesse encerramento de semana, que envie os seus anjos cuidando aqui de cada uma de nós. E nós pedimos, Pai, assim como diz nessa palavra de hoje, que a gente esteja espiritualmente aberta para ouvir os seus direcionamentos. Espírito Santo, pedimos que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos para que a gente ouça aquilo que a gente não está ouvindo. Pedimos que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que a gente realmente enxergue aquilo que a gente não está enxergando. E nos capacite, Senhor, nos capacite, nos prepare, nos molde, porque a gente não quer mais ser um bebezinho que fica só consumindo leite. A gente quer partir para comidas sólidas, mas sabemos que não podemos sair comendo feijoada, assim, do leite para feijoada, é um processo. Então a gente pede nessa manhã, nesse encerramento aqui de semana, que o seu Espírito esteja conosco, nos guiando, nos mostrando o caminho, nos trazendo direção, nos trazendo entendimento, nos trazendo discernimento, trazendo sabedoria, muitas vezes para tomar decisões que a gente está com dificuldade, que está tudo nebuloso, tudo confuso. Traga, Senhor, em nossos corações a sua provisão, né? Pedimos, Pai, que o nosso espírito se conecte com o seu espírito, nosso espírito conectando com o seu espírito, que o nosso espírito guie a nossa alma, que a nossa alma guie o nosso corpo, e que realmente em nossas vidas, nós entregamos nossas vidas a Ti, para que seja feita a Sua vontade na nossa vida, para que os Seus planos se cumpram em nossa vida, não os nossos planos. E te pedimos, Pai, que mantenha acesa essa chama de estar aqui todas as manhãs, acordando, lendo a Sua palavra, ouvindo mais de Ti, aprendendo mais. E assim como fala lá em Hebreus, que a gente leu, né, no 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então nós te pedimos, Pai, que nos dê que mantenha essa chama acesa de estar sempre aqui nessa disposição de ler mais, de aprender mais, e não só ficar lendo e aplicando, ficar lendo e ouvindo, mas que a gente também possa aplicar, e que nesse dia de hoje nos ensine a pegar tudo que a gente conversou aqui nessa manhã e que a gente verdadeiramente aplique na prática, coloque em prática ao longo do dia de hoje, ao longo do nosso fim de semana. E já te agradecemos em nome de Jesus por uma sexta-feira abençoada, por um fim de semana maravilhoso, por tantas bênçãos já recebidas. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus.